Falando agora a doutora Ana Cláudia, defensora pública da Defensoria de Minas Gerais. Estamos tendo uma oportunidade aqui, inclusive, para levar no maior entendimento dessa situação, que tem dois viés. Eu vou ter que falar de dois pontos que eu acho que eles são relevantes para a nossa reunião de hoje e que a gente não pode nem misturar. Um é a questão de estarmos discutindo um cumprimento de uma reintegração de posse, de uma ordem liminar de reintegração de posse, num momento, num contexto de pandemia, onde questões sanitárias são estipuladas aí pelos órgãos governamentais e ainda está em vigor um decreto de calamidade pública do governador do estado. E a outra situação é específica, que eu vou deixar para tocar no segundo ponto, que é o próprio cumprimento da ordem de reintegração de posse. Colocando a situação desse momento de pandemia, eu quero, com todo... Aí escutei com atenção tanto o representante da Polícia Militar como da Oficial de Justiça, trazer aqui elementos que eu acho que eles podem ser ponderados nesse momento, sim, porque também estão autorizados pelos órgãos que também estabeleceram medidas, o TJMG, na fase de pandemia, e a própria Polícia Militar, como eu tenho registros aqui. Eu vou só colocar, com certeza absoluta, são situações que eu acho que elas devem ser avaliadas. E por que eu coloco isso, Ana? Porque, como o vereador colocou, a gente fica assustado, não só como representante aqui, no caso dele do Legislativo e eu da Defensoria Pública, do Sistema de Justiça, a gente fica muito preocupado com situações dessa natureza num contexto desse. Parece que está indo assim, na contramão da direção de todas as recomendações, inclusive dos próprios órgãos. Então, isso é relevante. A gente fica assustado e tem que colocar isso, porque nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de um contexto especial e a gente não entende a necessidade de se cumprir isso com essa urgência toda e neste momento. Então, lá na Resolução 952, que ela fez o compilado de todas as regras lá do TJMG no contexto de pandemia, a gente tem lá capítulo 5 do cumprimento de mandatos. Artigo 15. Os oficiais de justiça deverão cumprir os mandatos, inclusive nos finais de semana, salvo quando verificar a possibilidade de risco, seja pelo fato de se depararem com quadro supostamente sintomático do coronavírus, seja por risco iminente à sua pessoa, justificando ao juiz competente por meio de certidão no próprio mandato seu eventual descumprimento. E ainda com parágrafo único, sempre que possível, no cumprimento dos mandados cíveis criminais, os oficiais de justiça poderão se valer do exposto no artigo 2465 e 270 do CPC, salvo determinação em contrário do juiz competente. Eu realmente acho, com todo respeito, doutora oficial de justiça, que a senhora é altamente corajosa, porque coloca em risco a própria vida, para cumprimento de uma ordem judicial que tem, pelas regras do próprio TJ, condições de não ser cumprido. Na mesma via, eu também fico um pouco sem compreender o evento também da Polícia Militar. Logo que começou o contexto da pandemia, eu tenho um ofício aqui da Polícia Militar, encaminhado ao Defensor Público Geral, e como o pedido era da Defensoria de Direitos Humanos, foi reencaminhado para a Defensoria de Direitos Humanos, Belo Horizonte, 23 de março de 2020, excelentíssimo senhor Jérico Patrocínio Alves, Defensor Público Geral do Estado de Minas Gerais, assunto, resposta, solicitação de suspensão de apoio no cumprimento de mandato de reintegração de posse ou ações de despejo. Aí colocou as referências dos ofícios, senhor Defensor Público Geral, cumprimentando cordialmente incumbidos pelo senhor Coronel PM Comandante-Geral, vimos tratar acerca do teor do ofício referenciado, pelo qual a senhora Defensora Pública, Cleide Aparecida Nepomuceno, solicita suspensão do apoio no cumprimento de mandado de reintegração de posse ou ações de despejo por parte da Polícia Militar de Minas Gerais. Acerca do tema, temos a expor que em 20 de março de 2020 foi editado o decreto estadual 47891, reconhecendo o estado de calamidade pública em Minas Gerais, decorrente da pandemia causada pelo agente coronavírus.
neste contexto, a PMMG está adotando ações mitigadoras e preventivas, tendo-se por finalidade reduzir a disseminação do vírus Covid-19. Assim, aos comandantes de unidade foi determinado pelo senhor coronel PM, chefe do Estado-Maior da PM, a realização de contatos junto aos respectivos juízos responsáveis pelos cumprimentos de mandados de reintegração de posse, visando avaliar a suspensão de tais cumprimentos enquanto perdurar o estado de calamidade pública. Nos casos de flagrante delito, descuido possessório, termo circunstanciado de ocorrência deverá ser lavrado conforme a orientação prevista na portaria interministerial 5 de 17 de março de 2020, sendo que se apresenta para o momento, aproveitando a oportunidade para manifestar a Vossa Excelência o protesto de estima e consideração, José Luiz Reis Júnior, coronel PM, chefe da AR-15. Ou seja, existe uma orientação dentro da Polícia Militar, inclusive de tentar também um diálogo até com o próprio Judiciário, no sentido de não colocar até o seu próprio efetivo, em situação de risco, já que estamos num contexto de pandemia. Então, eu tenho que colocar essas situações porque elas é que indicam a nossa preocupação maior, que eu acho que está em discussão também nessa mesa de diálogo, em tentar, inclusive, compreender o sentido específico dessa ordem de reintegração de posse, está na ordem do dia, colocando em risco aí todas as pessoas que estarão envolvidas nesse ato, me parece assim, da ordem realmente de algo assim, muito fora do contexto da cautela e da prudência, e que aí envolve não só as pessoas que estão no local, mas também todos aqueles que estarão envolvidos nessa medida extrema, e aí sem lembrar de todos os atos posteriores, porque uma medida dessa, sem pensar em para onde essas pessoas vão, de que forma, e etc, e etc. Então, assim, soa para nós, todos, acredito, que estamos aqui, principalmente representamos órgãos públicos, como atos administrativos, assim, já por si só, sem uma justificação muito contundente, para que eles realmente se executem. A gente que é da área do direito público sabe que os atos administrativos eles precisam ser motivados, e eu realmente ainda quero crer que essas motivações elas sejam expedidas por todos os que estão envolvidos, de uma forma a proteger, inclusive, eventuais danos e responsabilizações. Bom, mas vamos lá. Acho que, passada essa primeira fase, que é essa, de estarmos aqui numa mesa de diálogo, que é discutindo algo que nós estamos agora no mês de julho, então estamos desde março nessa situação que ninguém criou, foi algo que pegou a todos de surpresa e nos deixa cada dia mais estarrecidos, inclusive com os números aterradores de mortos que já temos até a data de hoje, e ainda sem nenhuma previsão de algo que venha a diminuir e nos deixar mais tranquilos. Então, assim, esse parâmetro que eu acho que o Estado brasileiro, que é um Estado democrático pela Constituição, possui lá nos seus objetivos iniciais, nos seus fundamentos, que é a dignidade da pessoa humana, não pode, de forma alguma, a todos nós, principalmente, repito, que somos aqui agentes públicos, que estamos aí a serviço da coisa pública e dessa causa maior, que é a proteção de todos aqueles que estão dentro do nosso país, e especificamente aqui no estado de Minas Gerais, esses parâmetros eles servem para qualquer servidor público que estiver no âmbito das suas funções e justificam a medidas opostas a que efetivamente nós estamos aqui hoje considerando. Bom, isso era relevante. Outro fato relevante que eu realmente até tentei compreender aqui, essa situação que nós estamos discutindo, que é o cumprimento da ordem de reintegração de posse, e Guilherme
foi muito bom mesmo ter passado a palavra para você, porque você já contextualizou, né, o que a gente vislumbra que possa ser, já no contexto né, assodado de cumprimento de uma ordem de reintegração de posse, algo que deixe ainda mais vulnerável esse processo, porque nós temos uma discussão dentro de um processo que se limita, sim, ao que está no âmbito da inicial, e o que está no âmbito da inicial é uma propriedade da matrícula 02796, né? E uma área de 26 hectares, mas uma propriedade que é do autor da ação, que é Giovanni. E ali a gente sabe que é uma área contígua muito extensa, né? E que não é toda a área contígua que é do proprietário do autor Giovanni, né? É da propriedade, grande parte daquela área lá é da propriedade da Cápia, né? E ali, naquele contexto, a gente, até para falar, para saber o que é a matrícula 26, esse número, 2796, CRI Campo do Meio. O que é essa matrícula, o que seria, né, que tem grande parte dela que já foi decotada para a União, e aí seria, então, a sobra, esse raciocínio, não na decisão que está recorrida no agravo, foi depois do agravo, o juiz da vara agrária vem, né, depois que a gente entra com o agravo, vem complementar a decisão dele, dizendo que ele foi bem claro, no sentido de que a decisão deveria ser pela área que foi estendida dentro do acordo do Sejusc para 52 hectares. E 52 hectares ele só aparece lá nessa hora, depois da decisão dele recorrida, né? Então, quer dizer, ele traz esses 52 hectares lá numa interpretação, quando ele vai esclarecer e manter a decisão dele para o desembargador. Na decisão, vocês podem olhar a todo momento, ele não fala de 52 hectares, ele fala depois, e por uma lógica que ele construiu de que seria o restante da área que o Giovanni teria nessa matrícula, porque grande parte dela foi adjudicada pela União. Então, 52 hectares é a área do Giovanni, dentro dessa matrícula, essa matrícula 2796, decotada pela União. Isso é importante? É muito importante. É muito importante porque ninguém sabe onde é que está esses 52 hectares. Isso é muito importante. Então, e aí, quando a gente vai ler ainda o que o desembargador deu quando ele revogou o efeito suspensivo, né? Ele não fala hora nenhuma nem de 52 hectares, e muito menos em cumprimento de decisão nessa inovação toda que se traz aí, que a gente está discutindo. Muito antes, pelo contrário. Veja bem, essa lógica, né, que eu estou tentando ver, que é a única possível, né, de, primeiro, perda da eficácia do acordo que foi feito lá pelo Sejusc. No item 3, essa perda da eficácia, ela era prevista. Com a perda da eficácia do acordo, eu retomaria, que seria o item 5, o item 5, que é descumprimento do acordo, não aconteceu, porque não foi descumprido o acordo. Com a perda da eficácia, eu retomaria a marcha, então, da reintegração de posse. Com isso, o juiz vai e reativa, sim, uma decisão liminar que tinha sido dado lá em 2015, né, e que é específica para uma área de 26 hectares, que é exatamente a área que está na inicial. Ora, a Defensoria Pública faz, e por isso que da ciência da perda do efeito suspensivo, em momento algum significou a aquiescência àquilo que estava sendo dito pela parte, né, agravada, e muito menos a desistência do recurso. O recurso está totalmente ativo, porque é totalmente ilógico o que está se pretendendo fazer.
E, efetivamente, se eu, por via de um acordo, né, o que foi o acordo do Sejusc, eu estabeleci uma situação que perdeu a eficácia, eu não posso vir a falar que aquele cumprimento da liminar vai ser ampliado o objeto dele por um acordo que perdeu a eficácia. Isso está no agravo da Defensoria Pública. Esse limite ele está sendo questionado. Então, o objeto da inicial é 26 hectares. E ainda que fosse maior, ele teria que ser na área, a única área que é possível discutir dentro do processo, porque eu tenho a capacidade da parte, o Giovanni só tem capacidade de discutir a área que realmente lhe pertence. Então, eu não sei, e é isso que eu gostaria que ficasse bem claro. Eu não sei mesmo. Como defensora, não tem essa capacidade técnica e acho que o juiz não tem, o desembargador não tem, e acho que ninguém, a polícia militar não tem, e o oficial de justiça não tem condição nenhuma de afirmar se o DMO, se a colônia e se a escolinha estão dentro dos 52 hectares. E se eles não estão dentro dos 52 hectares, eles estão na área da Cápia, me diga que loucura é essa de fazer um cumprimento de reintegração de posse assodado dessa forma, a essa altura. Isso aqui que causa mais estranheza, porque a pressa, talvez, ela seja algo assim, que faça com que a gente faça um cumprimento realmente sem noção e que cause ainda prejuízo, porque é totalmente ao arrepio da lei. Então, isso está em discussão no agravo de instrumento, está em discussão no agravo de instrumento. É por isso que é muito importante a sua colocação, doutor Guilherme, porque o que se está querendo através dessa reunião é que a gente tenha pelo menos a sensatez de averiguar esses pontos e onde que realmente essa situação está concretamente acontece. Isso é relevante, sim, e eu, para não me deixar ainda, né, para corroborar com tudo isso, se faz muito necessário que essa situação toda, que parece que está sendo interpretada pelo juiz da vara agrária, como eu disse, depois da decisão dele agravada, ele fez a inovação lá dentro do processo e disse que que deveria ser cumprido na área dos 52 hectares. Essa informação ela só consta lá depois que o agravo foi produzido. Ela, em momento algum, está sendo considerada pelo desembargador. A esse momento, a matéria é devolvida para o tribunal para um julgamento do mérito desse recurso. Esse momento, o desembargador, ele simplesmente diz, e eu vou ler porque eu acho que é importante para todo mundo conhecer especificamente qual é a decisão dele, sem mais a relatar. Sabe-se que ao travar primeiro contato com o recurso, cumpre o relator decidir de que maneira o recebe, consoante razões sustentadas, atribuindo o efeito suspensivo ou antecipando a tutela pretendida no recurso, conforme a decisão atacada possa causar alterações irreversíveis no plano fático. Cita jurisprudência, e ele diz que, ao reler a argumentação expedida pelos agravantes, em contexto com a decisão agravada, por mesmo do equipe na concessão do efeito suspensivo. Em primeiro lugar, relendo que o efeito suspensivo foi concedido até a realização do auto circunstanciado, isso porque a cautela aconselhava o conhecimento do atual estado das coisas, notadamente por se tratar de seres humanos. Mas o agravo suprimiu a importante informação de que já havia sido lavrado o auto circunstanciado da situação da área ocupada, isso no dia 25 de outubro de 2019. Abro parênteses, porque suprimiu, até porque a Defensoria Pública não conhecia, porque o auto circunstanciado foi juntado ao feito depois do agravo. Ocasião que foi constatada situação diversa daquela narrada na Defensoria Pública, notadamente. Olha só, ele faz uma interpretação totalmente diferente da que foi registrada. Ele diz: havia uma única família residindo no local objeto da reintegração. Aí, por que eu falo que ele faz uma outra interpretação? Porque o item A é a conclusão do desembargador, e é a minha conclusão, e a única conclusão possível. Havia uma única família residindo no local objeto da reintegração. Se a gente volta lá para o auto circunstanciado, e aí eu anotei, e a
a oficial aqui fez, está aí para não mentir, ele vai falar que lá naquele momento, né, e aí inclui a área do DMO, inclui a área da escola, inclui todas essas outras áreas, haviam 3 famílias, Luísa, Eusânia, tantos adolescentes, na escola uma única família, etc, etc, o tal do Celção, vai colocar uma série de pessoas. Quando o desembargador diz que na área objeto da reintegração, havia uma única pessoa, porque ele está falando, não está falando de 52, ele está falando de 26, que é o objeto inicial, a única coisa possível da gente falar a esse momento. A área denominada DMO conta apenas com um morador. A área denominada colonia foi integralmente desocupada pacificamente após a vistoria, não havendo nenhum morador no local. Mas não é só isso. Ao reexaminar a decisão de primeira instância, parece que próprios invasores se ajustaram espontaneamente o prazo de saída do terreno em acordo claro quanto à suspensão e não a revogação da reintegração de posse já deferida em primeira instância ratificada na seara recursal. As partes, então esse é o motivo de ele diz que há uma reativação, porque aquilo ficou só suspenso, então voltou novamente. Então, ele está voltando à decisão de 2015. A decisão de 2015 é em 26 hectares. As partes, com a aquiescência da Defensoria Pública e a anuência do Ministério Público, livremente pactuaram que a área inicialmente seria parcialmente reintegrada pelos autores, concordando os invasores em ocupar as áreas denominadas colônia, colonia, escola, escola e DMO, que ninguém sabe onde que está. Eu não sei mesmo. E acho que quem vai cumprir essa reintegração não tem condição de saber. Eu gostaria muito de ouvir depois a oficial de justiça e o representante da Polícia Militar, para que eles tenham como confirmar como é que eles sabem que essa área está dentro da área da matrícula que é de propriedade do senhor Giovanni. Porque não há nenhum elemento para poder determinar que essas áreas estejam nessa matrícula. À vista do acordo, tem relevância a tese de que o pronunciamento de primeira instância apenas deu prosseguimento ao cumprimento de decisão anterior, encerrando o conteúdo de mero despacho e recorrido. Então, ele está dizendo que nessa lógica daquilo que foi debatido até então, era só um despacho, não era uma decisão, porque ainda estaria em vigor a liminar de 2015. Então, ele não está aqui autorizando extensão dos efeitos nenhum, que isso veio só na fala do juiz da vara agrária, depois que o agravo já tinha sido promovido, ou, no mínimo, em manifestação de matéria já preclusa, portanto, recusa o agravo de instrumento de sequência desprovido de fundamentação, relevante, carente de probabilidade de provimento, sendo positiva a revogação do efeito suspensivo, não do agravo. Ele vai para a Câmara, ele vai para ser julgado. As razões que a Defensoria Pública colocou, elas são de ordem de máxima importância, são questões de ordem pública, elas vão ter que ser enfrentadas e em momento algum está escrito nem no acordo do Sejusc, nem na decisão do desembargador, que está autorizado o cumprimento de decisão fora da área do objeto da inicial ou pelo menos daquilo que é de propriedade do seu Giovanni. Então isso é muito importante e relevante. Eu coloco esse ponto porque eu entendo que podemos avançar, sim, e é isso que a Defensoria Pública espera. Nós precisamos, para evitar, inclusive, né, prejuízos e eventuais indenizações por cumprimento de decisão fora de parâmetros legais, esgotar essa situação. Chegar a um denominador comum, efetivo, que evite a retirada de famílias que não estão contempladas e nem que poderiam, por uma ordem de decisão de uma liminar que, na verdade, foi dada em 2015 e que tem o seu limite dentro da lide por essa decisão de 2015, que é, no entendimento do desembargador Amorim Siqueira, que é o relator deste processo. Então, é isso que eu coloco. Eu acho que hoje nós precisamos enfrentar isso aqui com a seriedade que tem, primeiro em contexto da pandemia, porque não precisa nada acontecer de forma sodada e rápida. E as questões de medidas sanitárias, elas colocam a todos nós com essa obrigação de preservar não só as nossas próprias vidas, mas como daqueles para os quais a gente serve. Então, é muito importante que a gente tenha esses parâmetros limitados e que a gente consiga, a partir de agora, dessa reunião, estabelecer uma forma
de evitar todo e qualquer constrangimento a essas famílias, a todas as pessoas que estão ali e, efetivamente, até proteger a integridade física das pessoas que estarão envolvidas numa situação dessa, que eu espero que, efetivamente, não ocorra nesse contexto. Era essa a minha manifestação. Falou a doutora Ana Cláudia Alexandre, da Defensoria Pública, registrando que Frei Gilvander, reunião virtual da mesa de diálogo do governo de Minas, hoje, dia 7 de julho de 2020. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados, teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida, teu nome